Bom, pessoal, vamos lá. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal X Black Investimentos. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, né? E hoje eu vou trazer um assunto para vocês que é relacionado à renda fixa, né? Então, fiz um vídeo que é bem interessante, vale a pena lembrar, né, para quem está chegando agora no canal, que é um vídeo sobre finanças pessoais. Depois é só clicar no nome do canal que vai abrir ali os vídeos e ele está lá na parte de finanças pessoais, que antes da gente se tornar um investidor, nós temos que aprender a gerir melhor o nosso orçamento, né? Então isso vai facilitar a nossa jornada no mercado financeiro. Bom, e por que eu trouxe o assunto renda fixa hoje, né, para vocês? Porque a maioria das pessoas, né, que entram no mercado, ainda mais as pessoas que estão entrando agora, elas acabam achando que renda fixa não é um bom ativo para se ter. A maioria tem 100% alocado em ações. Nada contra, cada um faz o que acha que tem que ser feito, né? Mas não é muito responsável fazer dessa forma, né? Então é bom quando você preenche o suitability, né, que é o seu perfil de investimento, né, o seu perfil de investidor, ele já te dá uma classificação e uma base, né, de como poderia ser uma boa diversificação de uma carteira para que seja adequada ao seu perfil, né? E quando a gente começar no mercado financeiro, ainda mais o pessoal que está começando agora, tenta começar com os ativos, com os produtos que envolvem menos risco, né? Porque tudo vai envolver risco no mercado financeiro. Todos os produtos envolvem risco. Alguns vão ter o risco da volatilidade, né, que é o risco de mercado, né, que depois a gente vai tratar ali. Então, são três principais riscos nesse mercado. Nós temos o risco de mercado, que é o risco de volatilidade, o preço do ativo que você comprou hoje e quanto ele vai ter de variação de preço ao longo do período, né? Esse é o risco de mercado. Nós temos um risco de liquidez, que é o risco de o tempo que vai demorar para aquele ativo se transformar em dinheiro, né, na sua carteira, no saldo da sua conta. E nós temos um risco também que é muito inerente à renda fixa, que é o risco de crédito, né, que é a capacidade da empresa pagar, né, da instituição pagar aquela dívida, né? Então, esses são os três principais riscos. E nós temos outros riscos que é simplesmente o risco do tempo. Por exemplo, vou tratar dessa maneira, né, com vocês para ficar um pouco mais didático. Ao longo do tempo, ocorre uma inflação, né? E se você guarda o dinheiro, por exemplo, na poupança e a inflação foi acima da poupança, você perdeu o poder de compra, porque a inflação corroeu o seu valor de compra, o seu poder de compra. Esse é um outro risco também que acaba impactando nas suas economias. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo. E eu começo com uma pergunta para vocês. O que seria títulos de renda fixa, né? Então, respondendo de uma forma bem clara e direta, título de renda fixa é um título de dívida, por exemplo, né? Então, você, quando compra um título de renda fixa ou investe num fundo de renda fixa, você está investindo num fundo que tem uma cesta de títulos de dívida, seja dívida bancária, né, que é como o CDB, como títulos públicos, né, federais, o Tesouro Direto é um exemplo desse título público, e as debêntures, né, que são dívidas das empresas. As empresas emitem debêntures para que elas possam captar recurso, né, para fazer os investimentos necessários para suas operações e para a melhoria, né, da empresa. Bom, então os títulos de renda fixa, eles são basicamente títulos de dívidas, né? Tem um lastro em dívidas, certo? E o que impacta nesses títulos? Quando a gente for investir num título de renda fixa, o que é bom a gente analisar é qual é o fluxo de pagamento. Tem títulos que têm um pagamento de cupom semestral ou outros não têm cupom. Já vi algumas pessoas criticando o título, por exemplo, que tem pagamento semestral. Mas quando você tem um título que não paga cupom, por exemplo, tem uma duração, um prazo de 5 anos, né, um exemplo,
a duration, né, a duração para você receber todo o capital, mais os juros, seria 5 anos. Né? Não tem nenhum pagamento, como posso dizer, no meio do caminho. Né? E quando você tem um título que tem pagamento de cupom, seja mensal, semestral, né, ou anual, o que acontece com a duration, né, com a duração do título? Ela reduz. Quando ela reduz também o seu risco de recebimento, né, o seu risco de crédito, ele acaba reduzindo. Porque você, de tempos em tempos, né, a instituição que lançou esse título para você, que agora você é o detentor, ela vai amortizando essa dívida, esse empréstimo que ocorreu, certo? Então, o fluxo de pagamento é importante se entender também. Nós temos o risco de crédito, né, que é a capacidade daquela instituição em pagar aquele título de dívida, aquele título de renda fixa. Nós temos o vencimento, né, porque algumas pessoas, alguns investidores, começam a comprar títulos de renda fixa, mas não levam até o vencimento, né, não sabem se é interessante levar até o vencimento ou sair antes e tomar um outro título que esteja mais vantajoso, que vai compensar, né, essa perda que você possa ter em sair antes do vencimento, né, e a própria taxa de juros, porque quanto maior a variação da taxa de juros, isso pode impactar também no valor do seu título, né? E um outro ponto que a gente precisa entender é a tributação. Então, tem títulos que, se você ficar num período muito curto, você pode ter incidência de IOF, por exemplo. Tem títulos mediante ao prazo, né, que você tenha nesse título, você vai ter uma tabela regressiva, né, de imposto de renda, né, por exemplo, começando lá em 22,5, indo e vem baixando, né? E tem também as debêntures incentivadas, por exemplo, que não incidem em imposto de renda, né, que te isentam do imposto de renda. Então, esses são os fatores que você precisa analisar antes de adquirir um título, por exemplo. Né? Então, isso vai facilitar muito na sua gestão de carteira, beleza? Então, esse é basicamente o assunto sobre renda fixa de maneira bem rápida, bem direta. Né? Se vocês quiserem que eu aprofunde mais sobre algum desses temas da renda fixa, é só colocar aqui nos comentários, ou então me chama lá no direct, pode me mandar um direct que aí a gente troca uma ideia e, se for viável, eu faço um vídeo melhor, beleza? Então, seria esse o recado sobre renda fixa, e trazer para vocês uma frase, né, que eu falo muito com as pessoas, né, que muita gente, quando vai conversar comigo sobre mercado financeiro, fala assim: pô, mas quem ganha mais nesse mercado? É quem tem mais dinheiro, quem tem mais conhecimento e tal. E eu sempre falo, cara, ganha mais quem erra menos, porque não adianta você ter o conhecimento, mas você não aplicar o conhecimento, por exemplo. Né? E errar no mercado, a gente vai errar sempre, não só no mercado, mas também na vida. A gente costuma errar bastante, né? E nós somos hoje uma sucessão de erros que aconteceram ao longo da nossa vida, e nós aprendemos com esses erros, e com isso a gente tende a evoluir, né? E eu sempre respondo para eles que quem ganha mais é quem erra menos, né? Não é quem não erra, mas simplesmente quem erra menos. Então, busque cada vez mais conhecimentos, né? Seja em estudos ou até mesmo conversando, como falei, com a gente de investimento que cuida da sua conta. Enfim, para que você possa cada vez mais ir crescendo no mercado, né? Como um todo. Beleza? Falou, pessoal? Então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Não esqueça aí de se inscrever, de curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificação para ficar ligado para mais conteúdos que vier. Valeu? Forte abraço!